Olá! Hoje o nosso papo é sobre um tema bem delicado, mas muito necessário. As cicatrizes que ficam quando a fé é usada para manipular. Isso aqui é uma análise sobre abuso espiritual, quase um guia para ajudar no discernimento, para proteger tanto a saúde mental quanto a própria espiritualidade. Para muita gente, a fé é um pilar, né? É aquele lugar de refúgio, de conforto, onde se encontra um senso forte de comunidade. É onde se busca orientação, paz, um propósito maior. Essa é a base, é o que se espera de um ambiente de fé. Só que aí é que entra uma questão bem dolorosa. E se essa figura de autoridade, que deveria ser um guia, usa essa posição não para construir, mas para controlar, para predar? Essa é a pergunta central que a gente vai explorar hoje. Vamos começar com uma imagem bem forte. Pensem no altar, no púlpito, não só como um lugar sagrado, mas como palco perfeito para um certo tipo de personalidade. E para a gente entender o que acontece nesse palco, primeiro a gente precisa dar nome aos bois. Afinal, o que é exatamente o abuso espiritual? E a definição é essa. O abuso espiritual é, antes de tudo, uma forma de violência emocional. O ponto-chave é que ele pega os elementos mais sagrados da fé, a Bíblia, a confiança, a própria ideia de autoridade divina e transforma tudo isso em arma de dominação. Não é um deslize, sabe? É uma tática de manipulação e controle. E aqui a gente vê o que se pode chamar de tempestade perfeita. É a junção de três elementos. De um lado você tem o líder, uma pessoa que busca poder, que precisa de adoração. Depois, a posição de liderança religiosa, que por si só já dá uma autoridade quase inquestionável. E para fechar, a audiência, que é uma comunidade devota entregue. Quando esses três fatores se juntam, o ambiente se torna perigosamente fértil para o abuso. Ok, já entendemos o cenário. Agora vamos para a parte prática. Como é que a gente identifica esses comportamentos? Vamos analisar 5 sinais de alerta bem claros que funcionam como um kit de ferramentas. E olha, não são sinais subjetivos não. A psicologia da religião aponta para 5 indicadores que a gente pode observar que funcionam mesmo como um guia de discernimento. O primeiro sinal, grandiosidade. O líder se vê como o ungido, o único canal com Deus. Questionar ele é questionar o próprio Deus. O segundo, a falta de empatia. Se alguém está sofrendo, a culpa é da pessoa, da falta de fé dela. O sofrimento é invalidado. Terceiro, exploração. Os recursos da comunidade, seja dinheiro, tempo, trabalho, tudo é usado para o benefício pessoal do líder, mas sempre com a desculpa de que é para a obra de Deus. Quarto, isolamento. Ele incentiva ativamente que as pessoas se afastem de amigos e familiares que criticam a liderança dele. E o quinto, que talvez seja o mais claro de todos, os padrões duplos. Ele exige pureza e obediência total dos seguidores, mas se sente acima de qualquer regra moral. Para ele, as regras não se aplicam. Agora, vamos fundo na principal ferramenta psicológica que mantém esse controle todo. A arma mais sutil e talvez por isso a mais destrutiva de todas. O gaslighting espiritual. Esse quadro aqui mostra direitinho como a coisa funciona. De um lado, a percepção da pessoa. Puxa, eu me sinto controlada, diminuída. Aí vem a distorção do líder do outro lado. Isso aí é um ataque espiritual, sua fé que é fraca. A intuição da pessoa, aquele sentimento de que tem alguma coisa errada aqui, é logo rebatida com "você está duvidando da vontade de Deus?" É uma tática para fazer a vítima duvidar da própria sanidade, fazendo ela acreditar que o abuso na verdade é um teste de fé. O autor Gabriel Perisset tem uma frase que resume isso perfeitamente. É uma manipulação invisível. Ela não deixa marcas no corpo, mas as cicatrizes na alma, na mente e no espírito são gigantes e demoram muito para sarar. Para a gente ter a dimensão do quão devastador o resultado final desse tipo de liderança pode ser, a gente precisa olhar para um dos exemplos mais extremos e trágicos da história. Jonestown não é só uma história triste. É a demonstração do que acontece quando o controle absoluto e a persuasão coercitiva chegam no seu limite máximo, quando não existe absolutamente nenhum freio. A trajetória é assustadora, porque ela segue uma lógica. Tudo começou com um discurso muito atraente de justiça social. Aos poucos, a comunidade virou uma seita completamente isolada. No auge, Jim Jones destruiu todos os laços familiares das pessoas, se tornando a única referência, a única realidade para elas. E o resultado, em 18 de novembro de 1978, foi um massacre. Mais de 900 vidas perdidas. Esse número não é só uma estatística fria. Ele representa o custo humano final do poder absoluto, do controle narcisista levado até a sua consequência mais terrível.
E o ponto mais importante de se entender sobre Jonestown é este: aquilo não foi um ato de fé, de jeito nenhum. Foi o ato final de um déspota que, quando viu que ia perder o poder, preferiu que todos morressem a libertá-los. Era sobre controle, não sobre crença. Bom, depois de olhar para um cenário tão sombrio, é fundamental a gente mudar um pouco o foco. Vamos falar de esperança, do caminho para a cura e de como é possível recuperar a própria espiritualidade depois de uma experiência assim. O caminho para a cura começa com uma coisa: validação. O trauma religioso é real e ele é válido. A recuperação só pode começar quando o abuso é chamado pelo nome, quando é reconhecido. Também é muito importante entender o que os psicólogos chamam de coping religioso negativo, que é aquela crença de que a pessoa está sendo punida por Deus, o que só afunda ela mais na dor. Por isso, buscar ajuda profissional e uma rede de apoio segura é absolutamente crucial. E se tem uma mensagem central em toda essa nossa análise, é esta: uma espiritualidade de verdade, uma espiritualidade saudável, é uma força que liberta, que impulsiona para o crescimento, para a autonomia. Ela nunca, em nenhuma hipótese, deve aprisionar, controlar ou diminuir alguém. E a gente termina com uma pergunta para reflexão. Se a essência da espiritualidade é libertar, então como a gente deveria chamar uma fé que aprisiona?